Olá, bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, junto com vocês aqui no canal Reino em Pauta. É sempre uma alegria. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Grande abraço a todos vocês. Um abraço aí especial ao pastor Luiz Augusto, a sua família, a nossa comunidade em Niterói, Corpo de Cristo, estabelecida em Niterói. Glória a Deus, gratidão pela sua companhia, pastor Luiz, pela sua ajuda aí no canal. Pastor Luiz faz a edição de todas as nossas reflexões. Gratidão também aí ao pastor Fábio Furuia, o nosso gadita aqui da COF Sorocaba. Ele que envia para vocês todas as manhãs aí, através da rede social da igreja, do Miassen, enfim, ele nos ajuda cooperando muito forte aí, né? E eu quero agradecer a todos vocês, né? Pastora Liliane, ela também emite foto, faz as coisas, ajuda sempre que eu preciso, estamos sempre juntos aí, e o propósito é crescer esse canal, queridos, e conforme ele vai crescendo, nós vamos montando aí uma equipe bem boa para cooperar com vocês. Por isso, eu preciso da sua ajuda. Você precisa cooperar conosco, levar o canal ao crescimento. Você precisa se inscrever se você não se inscreveu. Você precisa compartilhar com seu amigo, com seu irmão. Isso é uma grande bênção. Muito bem. A nossa série, amados irmãos, tem tema. Essa já é a terceira mensagem. O tema é alinhavamento ou ajustamento. Alinhavamento não é uma palavra muito falada, né? Mas é uma palavra conhecida. Alinhavar significa você fazer algo, preparar algo, né? Vamos supor, você vai fazer uma barra, a mulher compra a saia está muito comprida, ela precisa fazer uma barra. Então, antes de fazer a barra, faz um trabalho chamado alinhavamento. Esse alinhavamento, queridos, é algo provisório. Então prepara aquele alinhavamento, deixa do lado e depois vem com a costura definitiva. Mas por que eu senti no espírito de falar um pouquinho sobre esse tema, alinhavamento? É porque está ligado com provisório. Irmãos, uma coisa provisória é uma coisa que não é legal, né? Vamos fazer uma casa provisória, né? Um telhado provisório, vamos fazer uma construção provisória. Muitos fazem, né? Uma casa de palafita, uma casa aí de, né? Assim, meu Deus, algo provisório, não é legal. Agora, quando se faz algo definitivo, você faz bem feito, né? Nós sabemos, eu já falei, que a igreja, ela é definitivo, ela é definitiva. A igreja, ela não é uma instituição, a igreja é uma constituição. A igreja, irmãos, ela é constituída, ela é um corpo orgânico, ela tem a vida de Deus, é por isso que ela é governante, porque o governo de Deus está sobre ela. A igreja não é algo parado, estagnado, que não muda. A igreja, ela muda, ela é ambulante, a igreja está hoje aqui, amanhã ali, depois lá. A igreja, onde ela estiver, ela é a igreja, ela é poderosa, ela é santa, ela é gloriosa. A igreja é o perfume de Deus na terra, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Então, por isso, eu estou colocando essas duas palavras para você entender quem é a igreja e qual o propósito de Deus para a igreja. Deus não tem um propósito de provisoriedade para a igreja. Não. Deus tem algo muito forte para a vida da igreja. Enquanto que o alinhamento está ligado com o provisório, né? O ajustamento está ligado com o definitivo, está ligado com a conformação. A conformação é tomar a forma de. Então, irmãos, existe um padrão estabelecido na Bíblia, e esse padrão é Cristo, Jesus o Senhor. Ele é o padrão de tudo. Então, nós precisamos entender com quem temos que nos conformar. Tomar a forma do padrão, tomar a forma de Cristo, né? E ele nos ajuda a tomar essa forma. Como é que algo toma a forma? Por exemplo, uma água, né? A água, ela toma forma como? Quando você coloca ela no vidro.
Por exemplo, aqui tem um vidro, certo? Então, quando eu coloco a água dentro desse vidro, ela fica igual ao vidro. Ela tomou a forma do vidro. Se eu pôr no congelador e congelar, e depois cortar o vidro e tirar o plástico, o gelo vai ficar igualzinho o vidro, não vai? Tomou a forma. Mas a água, irmãos, ela não tem forma. A água, se colocar em qualquer lugar, ela vai ficar igual o que está em qualquer lugar, certo? A água está no rio, fica o rio. Fica maravilhoso, fica aquele rio grande, fundo, comprido, enorme, correndo, tá? Mas se pegar a água, colocar ela num buraco, ela fica parada. Então, tomar a forma é isso. A definição, né? É isso, é ajustamento, é ajustar com o padrão. Tá? E o desejo de Deus para a igreja é esse ajustamento, querido. Esse ajustamento acontece também de forma paulatina. Paulo, no capítulo 4, ele começa a falar de algo tremendo. Ele fala que há apenas um corpo. Verso 4 diz assim, ó, então, somente um corpo. Verso 3 ele fala, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, irmãos, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Qual que é o vínculo da paz? O que representa a paz? Um governo. Então, um governo que tem um vínculo. Qual que é o vínculo da paz, irmãos? A paz tem um governo, um cabeça, e é Cristo. Então, façam tudo façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito só acontece pelo vínculo da paz. Ou seja, se você só consegue ter a unidade do Espírito se for vinculado, tá, à paz. A paz ao governo, ao árbitro, ao Senhor de tudo. A paz é o Senhor de tudo. Deus é paz. Aleluia. O profeta diz que é príncipe da paz. Então, amados irmãos, há um só Senhor, uma só fé, há um só batismo, um só corpo, um só Espírito, né? E também, no verso 6 diz um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha que louco esse versículo aqui, dentro do tema que estamos falando. Gente, Deus, Ele é Pai de todos. Não está falando que Ele é Pai só dos evangélicos. Está falando de todos. Deus está falando aqui que Ele é sobre todos. Ele está acima de todos. Sobre. E Ele é por meio de todos. Então, o que Ele está falando que Ele é por meio de todos? Ele é revelado por meio de todos. Quem revela Deus? É o homem. O homem que tem Deus revela Deus. Porque o homem que tem Deus, ele foi restaurado. A imagem de Deus foi restaurada na vida dele. Então ele é um homem diferente. Ele tem a vida de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus. Ele é diferente, certo? Então, irmãos, Deus é sobre todos e é por meio de todos. Deus é por meio de você. Você entende? Meu Deus, que forte isso aqui. Deus é por meio de você. Muitas vezes nós achamos que nós somos por meio de Deus, né? Então, amados irmãos, Deus é por meio de você. Você é um instrumento. Deus tomou conta de você. A cruz abriu esse caminho, tomou conta de você. Você foi revelado. Agora, então Deus é por meio de você. Aleluia. Puxa, pastor, é muito forte isso. Será que Deus é por meio de mim? Sim, irmão. Fala para mim uma coisa. Você já encontrou Deus na rua um dia? Você já conversou com Deus na rua, assim, pessoalmente, como você conversa comigo, ou com qualquer pessoa nessa terra? Claro que não. Então, mas você já conversou sim. Porque quando você conversa com o homem de Deus, você está conversando com Deus. Deus está dentro desse homem. A igreja é o corpo. A igreja tem como cabeça Cristo. Então eu tenho que entender quem é a igreja. Eu tenho que entender de uma vez por todas. Eu não me canso de falar isso. Eu vou falar sempre. Eu vou repetir milhões de vezes se Deus mandar. Amados irmãos, nós não podemos viver uma vida provisória no entendimento. Um dia vai ser revelado para mim, queridos, precisamos cavar, precisamos buscar, precisamos orar, clamar. É tempo de clamor, é tempo de oração, é tempo de busca, é tempo de comunhão. Então Deus é por meio de todos, aleluia. Você sabia que você é um instrumento de Deus?
E aqui, para finalizar, fala, e Deus é por meio de todos e também em todos. Então, quando ele fala, Deus é por meio de você, você é um meio para a revelação de Deus a outrem. Daí, quando ele fala assim, que Deus, além de ser por meio de todos, ele é em todos. Então, Deus é em você. Olha só, Deus é em você e através de você Deus se revela. E Deus está acima de você. Aleluia! Porque Ele é Pai de todos. Dá para entender isso? Consegue entender isso no Espírito? Essa é a visão do definitivo. A visão do definitivo é lembrar a série que eu fiz passada, que foram 28 mensagens. Quem sou? Porque sou. Para onde vou? Porque vou. É entender quem você é. Aleluia! Que palavra tremenda é essa? E a cada um, diz o verso 7, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando subiu triunfando das alturas, levou cativo muitos prisioneiros, aleluia, e deu dons aos homens. Olha que louco isso, que significa que ele subiu, senão também o que havia descido às profundezas da terra, aquele que desceu, o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, porque Ele designou. Então, irmãos, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que estamos pregando, esse é o Deus da palavra, é o Deus definitivo. Definitivamente Ele é Deus, definitivamente Ele é Senhor, definitivamente Ele é governo, definitivamente Ele é amor, aleluia, não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida, Ele é o Senhor e Ele ama a todos. Pai, muito obrigado pela grandeza do Senhor, Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor continue ministrando a vida de cada um, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.